a necessidade de nos conhecermos para conhecer a Deus. Porque senão nosso relacionamento com Deus seria mentiroso. Seriam duas ilusões. Primeiro, a ilusão de quem eu sou. Sem me conhecer, sem partir de mim, da minha situação, das minhas misérias, dos meus conflitos, das minhas tristezas e alegrias. Como é que eu posso, de verdade, me dar a Deus? Como é que meu diálogo com Deus vai ser sincero se não parte de mim? Se não sou eu? E quem sou eu? Eu sou eu e as minhas situações. Eu sou eu com a minha história, com os meus conflitos. Todos nós temos feridas, todos nós temos conflitos, todos nós temos níveis nossos, regiões nossas frustradas. Será sempre assim, sempre. E sou eu, concretamente, que devo entrar em comunhão com Deus. O eu de verdade, não o eu fantasiado. Só assim eu posso encontrar também o Deus verdadeiro. O Deus que vai me falar nas minhas situações. O Deus que vai dizer, eu te amo como tu és, eu te amo nas tuas situações. Eu te amo com a tua história. É com a tua história, com a tua situação, com as tuas características, com a tua ferida, que eu quero o teu sim. Que eu espero o teu sim. Que eu quero me encontrar contigo. Então era o que eu dizia ontem. E eu dizia que esse conhecer a Deus são simultâneos. Simultâneos. Os santos todinhos fizeram isso. À medida que conheciam a Deus, iam se conhecendo. E à medida que iam se conhecendo, iam conhecendo a Deus. Na tua luz, contemplamos a luz. Ou seja, não é eu me conhecer à minha própria luz. Não é eu estar bem comigo mesmo. É muito diferente o cristianismo, viu? Da espiritualidade budista ou hinduísta. Não é eu me conhecer a partir de mim, eu estar bem comigo. Não, é eu estar bem com Deus. Quando eu estiver bem com Deus, o estar bem comigo será verdadeiro. Será verdadeiro. Porque o estar bem simplesmente comigo mesmo pode ser estar bem comigo mesmo na mentira, no pecado, no erro. E aí não. Lembrem do que eu disse, a referência do que é a verdade, a referência do que é a luz, a referência do que é santo é Jesus. É Jesus. Não tendes outro mestre. Um só é o vosso mestre, Jesus. Também quando eu disse que nós precisamos entrar em nós para nos descobrir, é exatamente porque o Espírito de Deus habita em nós. Isso também tem que ficar claro. Para nós cristãos, eu não sou uma fagulha de Deus. Isso é conversa de budista. Nós não somos budistas. Eu não sou parte de Deus. Eu não sou Deus. Eu sou criatura. Pó que o vento leva. Por mim mesmo, vou para o nada. Mas aí é que está. Deus que é tudo. Deus na sua misericórdia. Deus na sua glória. Veio a mim no seu Filho Jesus. E porque eu fui batizado e recebi o Espírito Santo de Jesus, eu posso dizer que Deus habita em mim de um modo novo. Isso é fato, isso é real. O Espírito de Deus habita em mim, né? Não é, não, porque eu sinto uma força interior. Não, vamos deixar esse discurso esotérico. Não, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, Deus, habita em mim desde o meu batismo. E se a gente cumprir o que São Paulo pede, não entristeçais, não sufoqueis, não extingais o Espírito que recebestes. Esse Espírito Santo de Cristo trabalhará em mim. Qual é o trabalho do Espírito Santo em mim? Me dá os sentimentos de Cristo, as atitudes de Cristo, o modo de ver a vida próprio de Cristo. Então, depois de falar deste conhecer-se, vamos agora para um segundo tema, um segundo ponto, desertos. Que é um tema que aparece tanto na Bíblia. O povo de Deus atravessou o deserto.
O povo de Deus viveu numa região desértica. De modo que deserto é uma imagem, né? O nosso Salvador Jesus Cristo começa seu ministério público no deserto. O deserto é um dos grandes temas da espiritualidade cristã. Trata-se, antes de tudo, de um lugar inóspito, tórrido, solitário e, por vezes, ameaçador. Interessante que existem muitos tipos de deserto. O deserto do Sinai é o mais impressionante dos que eu já vi. É tudo de pedra. Uns vales enormes. Muito bonito, mas aterrador. Aterrador. De uma solidão. Há desertos como o Saara, só de areia, parece areia do mar. De dunas. Há desertos de areia pedregosa, como o Pissarra, uma pissarra grossa. Mas é sempre o deserto. Ali, no deserto, o homem está nu, despojado de todos os seus apetrechos, apanhado entre a terra e o céu, entre dias extenuantes de calor tremendo e noites geladas. Ali, ninguém pode viver se não for ajudado por Deus. Não tem garrafinha de água, não tem ar-condicionado, não tem carro, não tem nada, não tem nenhuma árvore para dar sombra. O homem está só diante de Deus. No deserto, o homem experimenta o quanto ele é pobre, o quanto é limitado. Ninguém pode morar ali sem enfrentar mais cedo ou mais tarde os assaltos dos demônios. Os primeiros monges iam para o deserto para combater os demônios. O que é isso? É que na solidão, no repetir a mesma coisa, sem distração, o que é que vai aparecendo? O mundo interior da gente, os demônios da gente. Eu repito, nós vivemos na periferia da gente. Nós vivemos distraídos entre tantas conversas, tantas distrações, tanta internet, tanta televisão. Então a gente não se conhece. Não se conhece. Às vezes a gente olha e diz, não, eu não tenho grandes problemas, eu não tenho... Não, é porque a gente não se conhece. Se a gente entrar na gente, se a gente deixar que suba o nosso interior, aí a gente vai ver como a gente precisa ser tratado, como a gente é ferido. Como nós temos desejos, sentimentos, atitudes que são tão alienadas daquilo que nós nos propomos a ser. Então, no deserto, aparecem os demônios. Para os antigos, o deserto é a habitação dos demônios. E aqui eu quero falar dos nossos demônios, né? Dos meus vícios, das minhas más tendências, que me escravizam, que me afastam do meu eu verdadeiro. Qual é o meu eu verdadeiro? É ser imagem de Cristo Jesus. É ser livre para Cristo. Então, de modo que viver no deserto é conviver com milagres e tentações. No deserto, a gente experimenta a presença de Deus na vida da gente. Como Israel, nos 40 anos de deserto. Ali Israel experimentou o carinho de Deus, que o fez atravessar o mar, que lhe deu a água da rocha, que lhe deu o pão vindo do céu, que fez vir as codornizes para dar carne ao povo. Ou seja, Deus que cuidou do seu povo. Acho que ontem não deu tempo, mas vocês podendo hoje, peguem Deuteronômio 8 para vocês verem. O Senhor teu Deus te provou, te colocou num deserto de solidão desoladora para ver o que tinhas no coração. Ora, como eu disse ontem, Deus sabe o que a gente tem no coração, a gente é que não sabe. Então, é na crise, na solidão, que vai aparecer o que eu tenho no coração. No deserto, abre-se para nós uma realidade que sequer sonhávamos existir. A gente descobre um outro mundo, o mundo de Deus. Por outro lado, paradoxalmente, esse deserto, que é lugar inóspito, tórrido, solidário, é também extremamente fértil. O deserto não é estéril.
Quando chove no deserto, quando tem água, a vida brota. Tá certo? Então, basta que haja água e brotam a erva e até mesmo as flores. E ali se pode semear o trigo que alimenta, a oliveira que produz o óleo que ilumina e a uva que traz o vinho da alegria. Muito bem, isso é o deserto. Os antigos místicos cristãos iam para o deserto para estar a sós consigo mesmos, para migrarem para dentro do seu coração e aí buscarem a Deus e a si próprios. É o sentido ainda hoje da vida monástica. Alguém vai para o mosteiro não é porque está desiludido com a vida. Vai para o mosteiro para estar a sós com o Senhor. A solidão exterior, o silêncio, o não ter divertimentos e distrações, leva a pessoa a mergulhar no seu interior. Mas não é um mergulho interior para estar lá, numa boa, não tem nada disso. Mergulha-se no interior diante de Deus, diante de Cristo, para combater seus demônios e se parecer mais com Jesus. Então, isso é da tradição cristã. O monge faz isso, os monges do início do cristianismo faziam muito isso, mas todo cristão tem que fazer isso, buscar a Deus e a si próprio. Assim, o deserto exterior é condição e imagem do deserto interior. São Gregório Magno, falando de São Bento lá no século VI, diz que Bento retornou à sua amada solidão e sozinho, debaixo do olhar do celeste espectador, passou a viver consigo mesmo. Expressão bonita essa. Viver consigo mesmo diante de Deus. Enfrentar-se a si mesmo diante de Cristo, na luz de Cristo. Aqui eu peço muito a vocês isso. Aprendam na vida de vocês a criar momentos de deserto. Qualquer pessoa pode fazer isso. Momentos de silêncio. Mas se propor. Eu já dei ontem alguns exemplos. Quando se levantar logo cedo. Levante-se sem logo cair na atividade. Sem se preocupar logo em estar falando. Silenciosamente. Fazer seu asseio matinal em silêncio. Sem estar pensando mil coisas. Diante de Deus. Se colocando diante de Deus. Tomando consciência de que um novo dia está começando. Não precisa pensar, ficar pensando. Não. Simplesmente esteja ali em paz. Para começar o dia sossegado. A gente mal se sente, a gente. A gente vive tão fora da gente. Que a gente mal se experimenta. Dizer, meu Deus, eu existo. Eu estou diante de ti. Eu vivo. Um novo dia tu estás me dando. Entende? E criando isso. Às vezes, uma horinha durante o dia para rezar. Está em silêncio. Então, esses momentos de deserto são importantíssimos. Para que a gente vá acabando essa quebradura de viver longe da gente. De viver alienado da gente. Essa palavra alienado, uma palavra que tem um sentido muito forte. Vem do latim, alienus. Alienos deu também em português alheio, alienos, alheio, o outro. O que é uma pessoa alienada? É uma pessoa quebrada. Eu vivo como se não fosse eu, como se fosse outro. Sou alienado de mim. Sou outro em relação a mim. Eu não estou comigo. Pronto. Eu vivo fora de mim. Quebrado de mim. Distante de mim. Né? E aí eu não posso nem me dar a Deus, nem aos outros de verdade. E o mundo nos aliena profundamente. Nos quer manter longe de nós. Fora de nós. Pois bem, o deserto é também para os antigos morada dos demônios. Então o monge ia para o deserto para se encontrar consigo diante de Deus. Né? Encontrar-se consigo e encontrar em si próprio Deus. Mas aí ele ia ter que combater os demônios. Vai-se ao deserto para lutar contra os demônios. Nossos demônios. Entrar no deserto é entrar no domínio dos demônios e combatê-los frente a frente.
Neste combate, os místicos sempre tiveram consciência que lutavam pela humanidade toda. Sua vitória era a vitória da humanidade. Sua vitória sobre os demônios tornava o mundo mais transparente e saudável. É assim. Como dizia Elisabeth Lézé, toda alma que se eleva, eleva o mundo. Quando a gente melhora humanamente, quando a gente se torna mais de Deus, mais transparente, a gente também melhora o mundo. A gente melhora as relações ao redor da gente. Uma pessoa em paz consigo, uma pessoa centrada em Deus, ela pode levar a paz a tanta gente. Um monge russo, São Serafim de Sarov, dizia: conserva em paz o teu coração e uma multidão se salvará ao teu redor. E é verdade. Então, veja, o monge sabia que o combate dele ainda hoje é assim. É pelo mundo todo. É a humanidade como família, a humanidade como um todo, que se torna melhor, mais transparente, mais saudável. Eu repito, a gente nunca teve tanta gente doente como no mundo atual. Né? Doente, alienada de si, presa a tanta bobagem, a tanta coisa superficial. Pode olhar, o mundo de hoje multiplica eventos. É Copa, é Olimpíada, é Carnaval fora de época. Por que se multiplicam os eventos? Para distrair a gente. A vida, na sua cotidianidade, vai se tornando insuportável. Querem ver outro sinal dessa doença? O turismo. Não é que o turismo em si seja mau. O turismo em si não é o mal. Mas é uma febre turística. Andar. Fugindo de mim. Por que andar? Para ver sempre o exterior. Como nada me satisfaz no exterior, eu tenho que ver sempre o novo. Quase como uma coisa compulsiva. Fugindo do meu interior. Quer ver outro exemplo? O consumo. O incentivo ao consumo do que eu não preciso. Despertam-se necessidades que não são reais, mas sempre me tirando de mim. De mim. E quanto mais eu me alieno, mais vazio, mais infeliz, mais quebrado. É um processo terrível de alienação. Se eu não tiver isto, eu não sou feliz. Veja, como se a minha felicidade estivesse fora de mim, nisto. Quando a minha felicidade verdadeira está em mim. Em mim. Mas não é em mim sozinho. É porque Deus está em mim. O Espírito de Deus, o Espírito que Cristo me deu, está em mim. Então, existe um processo, e a gente entra nisso, de alienação. Então é preciso voltar para nós. Há muitos tipos de desertos. Há deserto e desertos. Por exemplo, o deserto do próprio corpo, como uma doença, a velhice, as consequências de um acidente, são desertos. Né? O deserto do coração, o desejo não realizado, um amor frustrado, as securas, né? A solidão, os aborrecimentos, a experiência do desamparo, das carências, as melancolias. O deserto da inteligência, quando aquilo que acontece no mundo ou acontece comigo, eu não posso compreender. O que significa essa violência? O que significou aquela injustiça que foi feita e ninguém repreendeu, ninguém restaurou a justiça? O que significa, por exemplo, a dor daqueles que foram vítimas dessas cheias em Alagoas e Pernambuco? São coisas que nos colocam em crise. Tudo que me coloca em crise é deserto. Tudo que me coloca em crise. Pode ser no corpo, no afeto, na inteligência. O deserto terrível da fé, quando Deus nos escapa
quando desmoronam nossas seguranças e falsas muletas, quando as ideias que tínhamos transformado em Deus desabam. Quando eu procuro por Deus e parece que não consigo apalpá-lo. Parece que Deus é uma sombra, que Deus é irreal. Vejam, são desertos. O deserto de uma coisa que eu queria muito e frustrei. Uma coisa que eu esperava muito e não deu certo. Então a vida é cheia de desertos. Cheia. Agora, por trás desses desertos, no plural, esconde-se sempre a realidade única do deserto. É sempre o deserto. Pode ser de pissarra ou de pedra. Pode ser de areia ou de colinas. Mas é sempre o deserto. E o deserto nos convida ao autoconhecimento e ao conhecimento de Deus. O deserto é um perigo, é uma ameaça e é uma chance. Eu posso me perder no deserto, morrer de sede, nunca mais me aprumar. E eu posso, do meu deserto, me conhecer e conhecer a Deus. E sair livre, maduro, realizado. Israel foi levado para o deserto para aprender a ser povo de Deus. Para perder suas seguranças falsas e aprender a confiar só do Senhor. Então, o deserto nos desmascara. Quer dizer, faz cair nossas máscaras. Nossas falsas muletas, né? O deserto nos revela a fugacidade, a fragilidade da existência humana. E quando a gente de verdade renuncia a tudo isso, às miragens, né? Porque no deserto também tem isso, as miragens. Vocês sabem o que são as miragens. Com o calor, com aquela areia, aquela monotonia visual, a gente começa a ver o que não existe. Ver água, ver palmeira, mas nada disso existe. Quantas vezes a gente vê miragens na vida? Sonhos loucos na vida, ilusões, e se alimenta disso. Então é em Deus que a gente vai descobrindo, minha gente, o que é miragem, o que não é, o que é a verdade e o que não é. É danado, é tão fácil a gente se perder na vida, entrar por caminhos que nos levam a nada. Então, quando a gente de verdade renuncia às miragens, quando renunciamos a preencher os nossos vazios com bobagens, com nossas megalomanias e fixações, então se nos revela o milagre da presença de Deus, do nosso próprio mistério e da beleza e riqueza de cada momento nosso, que traz em si a semente da eternidade. Cada momento nosso na vida é bonito. Cada momento. Pode ser momento de alegria ou de tristeza. Pode ser momento de sorriso ou de lágrima. Pode ser a vitalidade da infância, os sonhos da juventude ou os achaques da velhice. Cada momento, se a gente viver diante de Deus, é bonito. É bonito. É rico de possibilidades. Agora, se eu sou superficial e não sei viver esses momentos à luz de Deus, esses momentos me frustram, esses momentos me marcam negativamente. Se eu começo a correr do deserto, né, como eu coloquei aqui, enchendo meus vazios com bobagens. Por exemplo, todos nós temos carências. Todos nós. Quem é que não é carente? Agora a questão é essa. Eu preencho minhas carências com aquilo que me leva a Deus, que enche o meu coração, ou eu preencho minhas carências com bobagens, com ilusões, com miragens, que depois não me levam a nada. É interessante como hoje os consultórios de psicólogos e psiquiatras são cheios e as pessoas não são mais felizes. Porque não adianta fugir de si. Não tem terapia melhor, não tem psicólogo melhor do que a oração. Mas a oração verdadeira,
que não é repetir mantras e fórmulas para me sentir em paz comigo mesmo. Não é isso. Não é olhar para o próprio umbigo. É olhar a Cristo na cruz, que diz: aprendei de mim, vinde a mim. Entrar na dinâmica de Cristo, que foi todo para o Pai, todo para os irmãos. Aí a gente encontra a cura. Aí a gente encontra a pérola de grande valor, o tesouro escondido no campo. Aí a gente encontra a paz. Aí a gente descobre o reino de Deus. Então, não adianta, porque a nossa tendência é essa, é fugir, né, das nossas carências, enchê-las com bobagens. Lembra-te de todo o caminho que o Senhor teu Deus te fez percorrer durante 40 anos no deserto, a fim de humilhar-te, colocar no humus, colocar no teu chão, colocar na tua verdade, tirar-te das tuas ilusões, tentar-te, colocar-te à prova e conhecer o que tinhas no coração. Portanto, reconhece no teu coração que o Senhor teu Deus te educava como um homem educa o seu filho. Quando eu descubro que na minha vida eu caminho diante de Deus, e que mesmo os momentos tristes e de crise da minha vida são chances que Deus me dá para o meu crescimento, para a minha conversão, para colocar minha esperança nele, não nas minhas muletas. Quem vive isso, quem descobre isso, nunca perderá a paz. Não estou dizendo que não vai sofrer, não estou dizendo que não vai chorar, mas no mais profundo de si, a paz. Olhe Nossa Senhora ao pé da cruz. Quanta força, quanta integridade, quanta dignidade. De pé ao pé da cruz, junto à cruz estava Maria, sua mãe. Onde foi encontrar essa força toda? Onde foi encontrar essa elegância toda? Porque foi uma mulher provada pelo deserto. O deserto da solidão em Nazaré, né? Aqueles anos de silêncio, quando José depois morre, Jesus sai de casa. O deserto de perder o filho que se dedica totalmente ao reino de Deus. O deserto de suportar o silêncio e as demoras de Deus. Vejam o resultado: uma mulher livre, uma mulher serena, uma mulher totalmente encontrada em si, porque encontrada em Deus. Então, sem esse caminho de deserto, não tem vida cristã profunda. Não tem vida espiritual profunda. A vida cristã não se faz com oba-oba. Nada. Eu estou sentindo uma coisa tão... É muito mais do que estar sentindo isso ou aquilo. Sentimento, um dia você amanhece de bom humor, outro dia amanhece chutando até o vento. Sentimento, um dia você amanhece animado, outro dia amanhece desanimado. Sentimento, um dia você amanhece com vontade de rezar, vendo Deus em tudo, outro dia não amanhece vendo Deus em nada. Sentimento é assim. Se você vive do sentimento, você não constrói nada. Não. É uma atitude profunda, interior. Uma atitude de profunda comunhão com o Senhor. Viver diante do Senhor. Por isso, Deus conduz seus amigos ao deserto, para ali suportarem a luta com os demônios e, através da luta, poderem entrar no país da paz, ou seja, no país da visão de Deus. Quem não tiver sido tentado não poderá entrar no reino dos céus. Se suprimires a tentação, ninguém se salvará, diz Santo Antão, o pai de todos os monges, né, lá do século IV. Por que se suprimires a tentação, ninguém se salvará? Porque sem a tentação, a gente não se conhece. Sem a tentação, eu conheço uma ilusão de mim. Uma ilusão. Eu não vejo nem quais são meus pontos fracos.
Eu só sei, quando eu repito, quando a gente vai ao médico, estou com uma dor, doutor. O que é que ele faz? Ele tenta a gente. Aperta. Dói aqui? Não. Dói aqui? Veja, está tentando, está cutucando. Não. Dói aqui? Aqui dói. Pronto, então agora vamos curar. Sem isso, então Deus vai fazendo isso na vida da gente. Aqui dói? Não. Aqui dói? Não. Aqui dói demais. Então é aqui que você tem que corrigir. Sem a tentação, a gente viveria na ilusão, na imaturidade. Deus não alimenta imaturos. Deus não alimenta nossas infantilidades. Deus nos faz livres, homens e mulheres maduros. Essa religião de besteirinha, de infantilidade, isso nunca foi religião verdadeira. Tem muita coisa hoje assim na igreja, parece produto do supermercado, todo dia tem coisa nova. Pode olhar como é interessante hoje, né? Todo dia tem um texto novo, um rosário novo, uma cantiga nova, uma dancinha nova, um slogan novo. Todo dia tem um slogan, um novo programa pastoral para salvar o mundo. Tudo isso é infantilidade. No fim das contas, o que fica é Deus que nos chama a caminhar com Ele e o caminho passa pela cruz. O que fica é isso. O que fica é isso. Tá certo? O que fica é isso. Que está lá no Santo Evangelho. Que nossos antepassados viveram. E o que nós temos de viver também. É através das tentações no deserto que o homem obtém um faro, um instinto do Deus verdadeiro. Sem tentação, o homem estaria no perigo de apoderar-se de Deus. Mas aqui não seria Deus verdadeiro, é um ídolo. E torná-lo inofensível e inútil. O meu Deus, meu Deus me dá tudo o que eu quero. Bom, isso não é Deus, isso é um boneco que você fez. Meu Deus, não tenho problema com meu Deus. Não, meu irmão. O Deus verdadeiro é perigoso. O Deus verdadeiro coloca a gente em crise. O Deus verdadeiro é aquele Deus que se revela na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus verdadeiro é aquele que diz: eu sou o Senhor teu Deus, que não aceita suborno. Tu não me compras com presentinho. O Deus verdadeiro nos arranca da gente para nos fazer crescer na direção dele. Não é o Deus que me alisa. É o Deus que me dá a paz, mas não me deixa em paz. É o Deus que me educa. Eu sou o Senhor teu Deus, que te educa para o teu bem. Esse é o Deus verdadeiro. É na tentação que eu vou descobrir a verdade da minha adesão a Deus. É no deserto. Pela tentação, o homem experimenta existencialmente a sua distância em relação a Deus. Sente a diferença entre Deus e o homem. Experimenta a indisponibilidade de Deus. Nosso Deus não é um cachorrinho que eu faço totó, chegue, e ele vem. É nada. É nada. É não. É por isso que no Antigo Testamento não se pronuncia o nome de Deus. E por isso também os cristãos, na nossa oração litúrgica, nunca se diz o nome Javé, o nome de Deus. Por quê? Para deixar claro isso, que Deus, que se fez tão próximo de nós, que se deu a nós em Jesus, que a gente pode chamar de Abá, papai, esse Deus continua misterioso. É misterioso. Expliquem como é que Deus permite uma tragédia daquela de Alagoas. Expliquem como é que Deus permite que uma pessoa boa, decente, de repente tem um infortúnio na sua vida que parece destruir toda a sua existência. Explique como é que aquela mãe, com 3, 4 filhos, morre prematuramente deixando os filhos por criar. Explique. Explique aquele pai que passou 6, 7 anos lutando com um filho com um câncer no cérebro, com uma doação louca, e no fim a doença vence. Depois de ter rezado tanto,
pedido tanto? Explique. Ou Deus não existe, só existe o vazio, o absurdo, ou esse Deus que existe e que é bom, porque nós vimos a cruz de Jesus, é um Deus que eu não consigo alcançar totalmente, cuja lógica eu não consigo entender. Em outras palavras, em teologia se diz, é um Deus diferente, separado, além de tudo o que eu possa imaginar. Existe uma palavra para isso em hebraico, kadosh, santo. É isso que significa que Deus é santo. É o outro com O maiúsculo, é o separado, é o que está para além de tudo. Diante disso, a gente só pode dizer, como diz a bênção hebraica dos judeus, bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, que guardas os segredos. Eu não sei explicar. Eu não sei explicar o porquê sou assim, porquê nasci dessa família, porquê nasci nessa época, com esse temperamento, com essas feridas, com essas marcas. Ou vou dizer que Deus não existe, que não me ama, ou eu vou dizer, Senhor, que tu existes, eu sei, eu creio. Que tu és amor, eu vi na cruz do teu filho. Eu vi que tu és amor, eu vi que tu me amas, mas eu não te compreendo. Tu és grande demais. Eu não te dobro a mim. Eu tenho que me curvar a ti. Deus nunca será o Deus dessas seitas que você faz assim e ele vem. O Deus da arrumação, o Deus que me paparica. Não. Esse Deus não existe na Bíblia. Esse Deus não existe na Bíblia. Então, é na provação, é no deserto, é na crise que o Senhor nos educa. Olha o que Jó diz. Jó, vocês sabem, é um personagem literário. No livro de Jó, o autor sagrado quer responder a uma questão. Por que o justo sofre? Por que o homem bom, reto, amigo de Deus sofre? Porque os antigos diziam, antes do exílio de Babilônia, diziam assim: quem é amigo de Deus tem longa vida, dinheiro e muitos filhos, de modo que quando morra, o seu nome fique nos seus descendentes. O homem ímpio tem vida breve, em geral de morte violenta, não tem filhos, os seus filhos são desmantelados e amaldiçoados e morre na miséria. Era essa visão simplista que existia no antigo Israel. Não se sabia que existia vida após a morte. E exatamente o livro de Jó e alguns outros livros da Bíblia vão desmanchar essa visão. No livro de Jó, o autor mostra um homem santo, amigo de Deus e que de repente perdeu tudo. Os filhos, os bens, a saúde, a honra. Pronto. Aí vem 3 amigos, depois aparece mais um, para consolá-lo. E os amigos querem dizer uma coisa só: Jó, você aprontou alguma coisa contra Deus, por isso está sofrendo. E Jó vai dizendo, eu não aprontei nada. Eu queria entender por que Deus faz isso comigo. E no fim, quando Deus aparece, não é para explicar. Pelo contrário, ele diz, Jó, quem és tu que questionas os meus desígnios? Vamos lá, Jó, responde, você que sabe tudo. Como foi que eu criei o mundo? Onde é, Jó, que eu escondo os ventos? Onde é que eu guardo o sol e o faço nascer todo dia? Vá, Jó, responda. De onde vem a luz? Quem deu força às ondas do mar? E aí Jó vai ficando assim e vai dizer, olha aqui, reconheço que tudo podes e que nenhum de teus desígnios fica frustrado. Sou aquele que denegriu teus desígnios com palavras sem sentido. Falei de coisas que não entendia, de maravilhas que me ultrapassavam. Conhecia-te só de ouvido, mas agora viram-te meus olhos. Por isso retrato-me e faço penitência no pó e na cinza. Em outras palavras, Senhor,
Eu não sei por que estou sofrendo, porque perdi meus filhos, minhas coisas, mas eu confio em Ti. Senhor, eu não te peço mais explicações, eu confio em Ti. Eu me abandono em Ti. No deserto do meu sofrimento, no deserto da minha dor, eu me jogo nas Tuas mãos. Veja, Jó sai maduro. Eu repito, o deserto ou desmantela a gente de vez, ou confirma a gente. Por exemplo, o deserto do casamento. Vocês que são casados sabem disso. Épocas em que a relação entre os dois é um deserto. Parece que a compreensão desaparece. Parece que a empatia é ameaçada. Ou os dois se seguram ali, naquele deserto, lutando, e aí, atravessando o deserto, o amor sai confirmado, mais maduro, mais profundo, dependendo menos de emoções e muito mais numa adesão profunda de todo o ser, de um ao outro, ou dali mesmo sai o desmantelo, acabou-se. Não adianta. A gente não constrói nada de duradouro, nada de profundo, sem passar pelo deserto. É da dinâmica da nossa vida. O Senhor nos coloca no deserto para nos provar. O Senhor nos coloca no deserto para nos fazer crescer. E repito, o deserto é uma ameaça, pode me destruir. E o deserto é uma chance, pode me confirmar e me amadurecer para sempre. Depende do meu modo de entrar no deserto. E não adianta fugir. Não adianta fugir. Então o deserto é esse processo de amadurecimento. Por isso o Senhor Jesus começa a missão dele no deserto. Tentado. Tentado a um tipo de Messias fácil, que faz show, pula do templo para baixo, milagreiro, transforma a pedra em pão. Veja, segundo a lógica do mundo, ajoelhar-se diante da lógica do diabo para ter a amizade dos grandes. E Jesus luta contra isso e abraça o caminho da cruz. Então, a tentação faz-nos ver que não somos Deus. Deus está no céu. Tu, ó homem, estás na terra. Tu não és Deus. Tu não entendes tudo. E aqui está a revolta do mundo. Porque o homem não aceita isso. O homem quer ser como Deus. Se eu não entendo, então Deus não existe. Se não cabe da minha lógica, então Deus não é o Deus verdadeiro. Se não sai como eu quero, então eu viro as costas para esse Deus e vou procurar um Deus mais fácil, que é um ídolo. Que é um ídolo. O deserto, portanto, é lugar de tentações exteriores e interiores. Sem elas, não entraríamos em contato com a nossa humanidade, com a nossa realidade concreta, e cairíamos numa espiritualidade mentirosa, angelista, idealizada, completamente irreal, alienante, não libertadora de nós mesmos. Não sairíamos de nós mesmos em direção ao homem novo, Jesus Cristo. Ao invés das tentações, nos obrigam a cravar nossas raízes ainda mais profundamente em Deus e depositar nossa confiança nele, pois as tentações mostram que a partir de nossas forças não podemos vencê-las. Tentações exteriores e interiores. Exteriores, as situações da vida, né? Aquelas que nos colocam em situações que não queríamos, que nos dão a sensação de desconforto, desamparo. Olhamos para um lado e para o outro e nos encontramos acuados. E isso nos joga nas mãos de Deus. Eu levanto os meus olhos para os montes, de onde pode vir o meu socorro? Vem do Senhor. E vai rezar de verdade.
Interessante, a tentação, a crise, a prova me faz rezar de verdade. De gritar, Senhor, salva-me porque eu estou morrendo. Senhor, agora não é palavra bonita não, eu preciso mesmo. E as tentações piores ainda, as tentações interiores. Aqueles pedaços nossos que não conhecem a Deus e que às vezes gritam dentro da gente por causa do nosso pecado, e que se a gente se deixar levar por essas tentações, a gente se desagrega todinho e se afasta de Cristo, se afasta do nosso propósito de ser todo de Cristo. É necessário enfrentar quer as situações externas, quer as internas, para termos a autêntica maturidade humana e cristã. Uma coisa é certa, não conseguiremos chegar a Deus sem lutar, sem sujar as vestes. Não se pode ser cristão, minha gente, sem lutar. É um combate, é um combate. Nós temos sentimentos, desejos, pensamentos doidinhos. Todos nós. E é preciso lutar. Quem nos purifica não é a gente mesmo, é Cristo. Tão bonita aquela passagem do Apocalipse. Um dos anciãos tomou a palavra e disse-me: estes que estão trajados com vestes brancas, quem são? De onde vieram? Estão de branco por quê? Porque nunca se sujaram? Porque são imaculados? Não. Esses são os que vêm da grande tribulação, vêm da vida. Lavaram suas vestes e alvejaram-nas no sangue do Cordeiro. É Cristo que nos purifica. É Cristo que nos perdoa. É Cristo que nos restaura, que nos cura, que nos recompõe. Todos nós atravessamos por tantas situações na vida que a gente não gostaria de atravessar. E às vezes fazemos coisas das quais depois nos arrependemos tanto e até nos envergonhamos. Mas aí a gente olha o Senhor e busca nele o perdão, a cura, a renovação da vida. Diante das tentações, não nos é pedido que sejamos impecáveis, certinhos, sem defeitos e máculas. O que o Senhor nos pede é que lutemos, crendo no amor de Deus. Esse amor é o próprio Espírito Santo. Está lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi dado, o Espírito Santo. O bom cristão não é o impecável, mesmo porque não tem ninguém impecável, mas é aquele que é fiel no caminho para Deus. É aquele que luta, que caindo se levanta, que errando se conserta, que se desviando volta a caminho. Aquele que se familiariza com os demônios através da tentação, encontra a verdade de sua alma e descobre os abismos do seu inconsciente, os pensamentos homicidas. A gente às vezes não quer matar o irmão, matar de tanto jeito, matar desprezando, matar falando mal, matar passando por cima, matar com prepotência. Nossas representações sádicas de levar sofrimento às vezes para os outros, de vingança, as nossas fantasias imorais. Nós só nos tornamos seres humanos maduros quando nos confrontamos com esta verdade, quando somos experimentados pela tentação. Então a tentação tem um aspecto positivo. Ela nos dá um novo tipo de familiaridade com Deus, de dizer: Senhor, socorre-me. Senhor, eu não sou bom não. Senhor, ajuda-me. Como Pedro, salva-me, Senhor, que eu estou perecendo. A tentação faz a minha relação com Deus ser mais verdadeira. Não estou dizendo que a tentação é boa em si, mas que causa um bem em nós. Por isso Jesus nos ensinou: não nos deixes cair em tentação. Ele não ensinou a gente a dizer: Senhor, que eu não seja tentado. Não, Senhor, que eu não caia em tentação. Livra-nos do maligno. Tá certo? Livra-nos do maligno.
Estava escutando essa semana alguém dizendo o menino que tinha medo do bicho, como é o nome do bicho, meu Deus do céu, pera aí. O Malamém, né? Sabe dessa história, não sabe? Que o menino escutava a mãe dizendo todo dia, livrai-nos do Malamém, livrai-nos do Malamém. Então, esse bicho chamado Malamém, né? Que é um bicho perigoso, repare, né? Vamos dizer, mas livrai-nos do Malamém, um lobisomem, um bicho desse. Pois bem, então, nosso Senhor nos ensinou a pedir isso. Não nos deixeis cair na tentação. Livra-nos do mal, não é do Malamém, mas tudo bem. Então, vejam, aí a gente experimenta na tentação a presença de Deus muito mais profunda do que costumávamos experimentar anteriormente. Sem a tentação, vamos nos tornando desleixados, autossuficientes, começamos a vegetar espiritualmente, repousando em nós mesmos e não em Deus. Tentados, aprendemos a combater e a gritar realmente por Deus. Experimentaremos que é o Espírito de Cristo que age em nós e deixamos que Ele haja. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que treina minhas mãos para a batalha e meus dedos para a guerra. Meu amor e minha fortaleza, minha torre forte e meu libertador, o escudo em que me abrigo e que a mim submete os povos. Então veja, é pela tentação que eu vou me conhecer. Repito, Deus me quer santo, mas não com a santidade falsa, fabricada. A minha santidade é dizer sim a Deus a partir da minha realidade concreta, das minhas limitações, dos meus vícios de caráter, de temperamento. É aí que Deus me espera. Quem se preocupa sobretudo em ser correto, certinho, impecável, pode correr o risco de não viver a vida plenamente, com medo de possíveis falhas. É como aquele que não se levanta da cama de manhã para não errar. Então pronto, fica na cama a noite todinha, o dia todinho, não vai viver. Não, é na batalha que a gente se faz. Veja, esse que vive assim, preocupado em ser correto, no sentido de certinho, poderá até ser uma pessoa correta, mas não terá grandes horizontes, não desabrochará, será medíocre, medroso, teve medo de enfrentar a vida. Contar com a possibilidade da tentação, saber enfrentá-la em paz, com a consciência de que ela faz parte da vida, torna-nos mais humanos e, portanto, mais humildes. Santo Isaac de Nínive já o percebia. Tem uma frase que eu gosto muito, Santo Isaac de Nínive: feliz o homem que conheceu as próprias misérias, porque aprende a ter misericórdia. Eu tenho misericórdia do outro, porque eu conheço as minhas misérias. Quem não conhece suas misérias, trata os outros com chicote. Quem não se conhece, não conhece suas misérias, é prepotente em relação aos outros, não tem misericórdia, julga, não admite o erro dos outros. Uma pessoa que age assim é uma pessoa que nunca entrou em si para ver sua própria fraqueza, sua própria limitação, sua própria incoerência, seu próprio pecado. Quanto mais o homem diante de Deus se conhece, mais se enche de misericórdia para com os outros. Pois bem, as tentações nos tornam vigilantes e nos abrem então para os outros. É uma imagem falsa da santidade pensar que o santo está acima de todas as tentações. Estar conscientes delas, das tentações, sem deixar-se dominar por elas, é um caminho que nos mantém vivos e sempre de novo nos recorda que não podemos nos tornar melhores por nós mesmos, mas somente Deus poderá nos transformar. Somente Ele nos dá a vitória contra as tentações. Uma experiência na minha vida que eu agradeço a Deus foi o tempo do mosteiro, exatamente por isso. A gente vai vendo os pecados da gente. E a gente vai vendo que a gente não é bonzinho. E que sozinho a gente não pode sair disso.
é muito quebrado. O pecado feriu muito a gente. O pecado prejudicou muito a gente. Nossos pensamentos, nossos desejos, nossas ideias. E aí a gente é obrigado a dizer: Senhor, salva-me, porque eu estou me afogando. Senhor, se tu não me sustentares, eu jamais serei livre de mim mesmo. Quantos desejos, quantas intenções nossas não são puras, não são sinceras. Quantas máscaras, quantos joguinhos para a gente se afirmar. Quantos sorrisos e abraços não brotam da pureza do nosso coração. Quanto mais a gente entra na gente, mais a gente vê que é quebrado. Salva-me, Senhor, porque eu estou perecendo. Salva-me de mim mesmo, Senhor. Salva-me de minhas máscaras, de minhas falsas muletas. Bom, eu deixei aqui para vocês meditarem. Primeiro essas palavras tão bonitas, olhe. Seja como for, não conseguiremos escapar ao deserto. É o que restará de nosso corpo quando o tempo tiver reduzido a pó. Aí a vaidade vai desaparecendo, não tem jeito, né? É o que restará dos nossos amores quando a provação estiver desatado de seus mais doces laços. É o que restará de nossos pensamentos mais sublimes quando o esquecimento estiver apagado. É o que restará de nossas crenças quando contemplarmos a Deus tal como Ele é e não mais como cremos ou pensamos ou imaginamos que seja. Aceitar nosso deserto é aceitar nossa carência de ser, né? Nossa pobreza de criatura. Somos limitados, somos Deus não. É aceitar o nosso ser como pó e saber que não pode haver melhor leito, não pode haver panos mais belos, onde possamos acolher a luz, porque despojados de nossas ilusões, seremos nós mesmos. Nós passamos, minha gente, passamos depressa. A gente briga para se impor, e depois eu só vou ser pó que o vento leva. Pó. Não estou dizendo isso para a gente se descuidar da vida e não ter ideal. Mas é para a gente lutar e ter ideal, sabendo que, no entanto, a gente é relativo. Não absolutizar nossas ideias, não absolutizar nosso trabalho, não absolutizar nada nem ninguém. Mais para frente nós vamos ver isso, no outro tema. Então, a provação do deserto é a provação da maturidade. O fruto maduro, sem pressa e sem lamento, que cai da árvore, porque amadureceu. É tão bonito. Carência e plenitude no deserto permanecem indissoluvelmente ligadas. Aqueles que conseguirem suportar esse casamento, essas núpcias de carência e plenitude, morrerão também, sem dúvida, mas não morrerão sem terem vivido e poderão por fim repousar no coração do Senhor. E aqui para responder, quais são meus demônios fundamentais? Procuro assumi-los, quer dizer, reconhecê-los, dar-lhes nome, né? Eu vou mascarando. Como me comporto em relação a eles? Fujo, sucumbo ou luto com paciência diante de Deus até vencê-los? Bom, fiquem com isso para meditar. Nos encontraremos, se Deus quiser, às 15h30. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Então parem, releiam com calma, meditem. Se quiserem, tomem Deuteronômio 8. Tem também a meditação de ontem. Quando estiverem cansados de pensar, vão andar um pouco, olhar o rio. Se sentirem necessidade de conversar com alguém que queira também conversar, se sentir isso, também não vou querer que subam pelas paredes, mas que não façam isso aqui no meio do corredor, atrapalhando. Bom, são todos adultos. Mas quanto mais em silêncio vocês ficarem, mais proveito terão do retiro. Deixe que nosso Senhor lhes fale, tá certo? Até mais tarde, se Deus quiser.